Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao mais um encontro conosco na disciplina de tópicos avançado e o pessoal também que vai fazer ENAD, que está na disciplina de conhecimentos gerais e atualidades. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Escreve aqui no chat o seu nome, o polo. Eu já vi que tem até polo conectado. Que legal, fico muito feliz. Eu vou estar transmitindo aqui. E hoje eu trouxe um convidado muito, mas muito especial. Ó, tô conhecendo as carinhas de vocês já. Olha só que legal. Ó, deixa eu falar para vocês. O professor Jonathan, mestrado em educação, vai conversar com vocês sobre uma temática muito importante, tá? Ele tem uma carreira que vem consolidando aí de uma caminhada muito boa na educação do ensino superior, especialmente no ensino à distância. Então, ele sabe o perfil de vocês, sabem as suas necessidades e essa importância dessa conexão, que não importa onde nós estejamos. Nós estamos aqui e se sente pertencente aqui ao curso de pedagogia conosco aqui na Uningá. Combinado? Professor, bem-vindo. É um prazer enorme. Se você comentar com o pessoal, mas daí o povo vai saber nossa idade. Prof, não pode, hein? Toma cuidado com as datas aí, hein? Combinado? Então tá bom, prof. Eu vou. Opa, vou deixar o prof. Peraí, prof, eu tenho que deixar você. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Muito bem, então, pessoal. Boa noite, professora Fabiane. É um prazer receber esse convite e ministrar essa disciplina, essa aula agora sobre didática e metodologias de ensino. Como a professora Fabiane disse, eu não posso dar datas para não dizer, para não entregar nossa idade, mas a professora Fabiane foi minha professora lá na graduação, minha professora, orientadora de estágio, foi aí uma grande percussora no meu TCC da graduação, e tudo mais. Então, o trabalho que nós fazemos juntos já vem aí de um bom tempo, dentro da sala de aula, do ensino superior, e fora também, numa amizade aí profissional e pessoal também. Antes de dar início à nossa aula, então, eu gostaria de apresentar um pouco sobre o meu currículo, porque é importante que vocês conheçam quem é o professor que está vindo aqui ministrar esse conteúdo para vocês. Então, eu sou o professor mestre Jonathan Peixoto, tenho mestrado em educação, aqui pela Universidade Estadual de Maringá, tenho algumas especializações na área da educação e sou graduado em pedagogia. Tenho uma larga escala e uma longa data no ensino superior, de 8 anos, trabalhando com a educação à distância. Então, como a professora Fabiane mencionou no começo da nossa aula, eu conheço o perfil de vocês, então pode ficar tranquilo que o decorrer da nossa aula vai ser bem bacana. Eu, enquanto professor, gosto de uma aula dinâmica, então vão participando aí no chat, trazendo as novidades, trazendo as suas informações, as suas dúvidas, que nós vamos conversando, porque a minha aula, eu gosto desse bate-papo, do bate-papo entre professor, bate-papo entre alunos, então é interessante que nós tenhamos essa conexão, porque a educação à distância nos permite isso. E para além do ensino superior, também sou professor da educação básica aqui no município de Maringá, atuando nos anos iniciais do ensino fundamental. Já trabalhei com quinto ano, já trabalhei com terceiro ano, e atualmente agora estou com uma turma de terceiro ano e atuando como professor de apoio também, professor auxiliar aí na educação básica. Então, acredito que juntando a educação básica e o ensino superior, eu acredito que eu tenho uma bagagem muito interessante para trazer aqui para vocês, para o nosso momento assim de discussão, onde nós vamos tratar um eixo fundamental da prática do professor, da prática docente. Vocês já são professores. Por mais que vocês estejam aqui na graduação, vocês já são professores, já são pertencentes à prática pedagógica. E essa prática docente que nós vamos discutir hoje, ela vem envolvendo a didática, que nada mais é do que a prática do professor em sala de aula. E para além da didática, nós temos também as metodologias de ensino. Então, como que eu vou ajustar? Como que eu vou utilizar uma metodologia de ensino, uma metodologia ativa, uma aula expositiva, para a minha didática, para o meu agir enquanto professor em sala de aula?
E também é importante, como a professora Fabiane disse ali no início, é deixar bem claro que nós vamos dialogar com algumas exigências do ENAD e da Prova Nacional Docente, que elas não cobram somente a teoria, elas também cobram essa prática da ação pedagógica em sala de aula. Então, estou gostando de ver que nós estamos com bastante interação aqui no chat, professora Fabiane. Então, eu vou iniciar a nossa aula para a gente poder prosseguir. Pode passar os slides, por favor. Então, a nossa aula, como uma aula bem didática, vamos dizer assim, nós temos alguns objetivos enquanto estruturação. Então, primeiro, nós vamos compreender o conceito de didática e sua importância para a prática pedagógica. A prática pedagógica que nós entendemos aqui enquanto prática do professor, como eu disse para vocês já são professores, então é uma prática pedagógica pertencente a vocês também. Nós vamos identificar algumas metodologias de ensino contemporâneas, com o advento das novas tecnologias, com o advento da era digital, nós temos aí umas novas metodologias de ensinos contemporâneas também. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o papel do professor como mediador de aprendizagem, como que eu, professor, vou mediar uma aula, como que eu, professor, vou atuar em sala de aula, vou atuar ali na educação básica e nos anos iniciais do ensino fundamental, que é o campo principal de trabalho e ação docente enquanto professores que nós estamos aqui. E, por fim, nós vamos relacionar alguns conteúdos e competências também avaliadas no ENAD e no PND. O ENAD, pessoal, ele não é um bicho de sete cabeças que nem vocês pensam. Ele é o Exame Nacional de Desenvolvimento do Estudante, onde todo ano quem é aluno da licenciatura participa dessa prova teórica, essa prova prática, e nada mais é do que o que vocês estão vendo já. Vocês estão estudando, vocês estão tendo aí uma bagagem pedagógica, uma bagagem de estudos muito importante. Então, acredito que, enquanto eu venho acompanhando aí pelos bastidores, hoje é meu primeiro dia aqui com vocês, mas como eu venho acompanhando pelos bastidores, vocês estão bem preparados para o ENAD. A professora Fabiane conhece muito bem sobre esse conteúdo, sobre esse momento, então é importante destacar aqui que vocês estão mais do que preparados. Combinado? Pode passar, por favor. E para além de entender os objetivos, nós temos que entender também como que se estrutura a nossa aula de hoje. O que é a didática no cotidiano escolar, as metodologias de ensino clássicas nós entendemos como antigas, vamos dizer assim, e também as ativas. As clássicas são as mais comuns e as ativas são as que nós utilizamos aí, as novas tecnologias da comunicação e da informação. Nós vamos ver também alguns desafios da mediação docente. E, além de tudo, nós vamos ter ali uma didática e avaliação do ENAD e do PND, vamos ter um estudo de questões, vão ter algumas questões muito importantes para a gente trabalhar na prática, 2 questões padrão ENAD, para vocês estudarem, para vocês trabalharem comigo aqui na prática e ao vivo sobre essas questões, e finalizando ali, como toda aula finaliza, com o encerramento, uma reflexão sobre o que nós viemos estudando até agora. Pode passar, por favor? Então, pessoal, como nós estamos vendo uma questão sobre didática, o que é didática? A didática ela é vista como uma ciência da prática educativa. Ela é uma ciência enquanto prática educativa, enquanto prática docente, e ela vem trazendo ali nos seus estudos a relação entre o conteúdo, o método e a intencionalidade que o professor tem em sala de aula. Além disso, nós temos a diferença entre didática geral e didáticas específicas, e também temos dimensões éticas, políticas e técnicas. A didática, ela vem sendo, então, vista como aquilo e como o professor vai trabalhar em sala de aula. O que eu penso em sala de aula? Como eu vou estruturar a minha aula, como que eu vou apresentar para os meus alunos determinado conteúdo, e como, principalmente, eu vou relacionar o conteúdo, o método de ensino que eu estou apresentando e a minha intencionalidade. Então, vejam que a didática, ela apresenta 3 eixos fundamentais, que é a relação entre o conteúdo, ou seja, aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula, o método que eu estou utilizando em sala de aula, bem como também o que eu tenho como intenção. Qual que é a minha prática final? O que eu espero do meu aluno em determinado conteúdo? O que eu espero da minha aula? Por isso que é importante trazer aqui que, enquanto professor, eu como professor, vocês enquanto futuros professores, devem saber que a didática ela é fundamental
na nossa concepção enquanto prática pedagógica. E ela não é uma coisa qualquer, vamos dizer assim. Ela é uma ciência estudada, uma ciência comprovada e uma ciência que vem sendo apresentada aí nos modelos contemporâneos e também nos modelos antigos, porque a didática ela vem sendo trabalhada desde os autores contemporâneos e até os autores mais também antigos e referentes à educação. E é importante trazer aqui que uma didática, ela não é pronta, ela não é ali algo que eu tenho pronto, que eu tenho ali uma receita pronta para trabalhar em sala de aula. Eu tenho que entender as dimensões que a minha aula vai apresentar. E essas dimensões, elas subentendem-se em questões éticas. Como que eu vou trabalhar uma questão de religião em sala de aula, uma questão de sexualidade em sala de aula? Isso é ético? A escola aceita? Essa didática que eu estou utilizando, ela está convincente? Ela está, como eu posso dizer para você, ela está trazendo ali algo que traga uma concepção pedagógica para o meu aluno compreender essa relação? Isso também interfere nas políticas e nas técnicas do professor. O professor precisa ter técnica, precisa ter métodos de ensino diferentes, porque a aula, ela já vem ali, nós já temos o meio como seria esse meio termo de como dar uma aula. Mas nós temos que entender quais são as técnicas, quais são os métodos que nós temos aqui. Antes de dar sequência, nós temos aqui uma questão da Fernanda Moreira. Seria o conteúdo, a forma de apresentá-lo, onde quero chegar com esse conteúdo? Terei relação com a personalidade de cada professor ou vai além disso? Olha, muito importante a sua pergunta, Fernanda. Isso que você apresentou aqui, nada mais é do que a didática. Nós temos ali as concepções, as dimensões e a questão da didática geral e da didática específica. Mas cada professor tem o seu jeito de dar aula. Eu dou uma aula, eu sei dar a minha aula no terceiro ano, que é onde eu atuo hoje em sala de aula. O outro professor sabe trabalhar isso também. E a didática, ela vem apresentar, ela deixa eu trabalhar a seguinte questão. Olha, gente, temos um convidado ali no fundo da aula, meu gatinho. A didática, ela vem trazer essa concepção do professor mesmo. E para trabalhar em sala de aula, para trabalhar um conteúdo, eu sempre digo em minhas aulas, e desde quando eu venho trabalhando com a educação à distância, é que antes de eu trabalhar com a coletividade na minha sala de aula, eu devo trabalhar com a individualidade. Primeiro eu conheço meu aluno, na verdade, eu reconheço o conteúdo que eu tenho em sala de aula, que eu preciso apresentar. Depois eu preciso compreender quem é meu aluno, cada aluno em sua individualidade, para posteriormente trabalhar a coletividade. Como que eu vou trabalhar adição, multiplicação, sem conhecer o que os meus alunos sabem e o que os alunos não sabem? Que os alunos chegam na escola ali com uma carta branca, vamos dizer assim, e nós, professores, estaremos ali moldando e trabalhando e trazendo essa reflexão enquanto professores na sala de aula. Pode passar, professora Fabiana, por favor. E a didática, além de estar presente ali na sala de aula, na concepção do professor, ela também é vista no cotidiano escolar. E ela nos permite realizar e executar um planejamento didático como uma expressão de uma concepção pedagógica. As escolas, elas têm aí suas concepções pedagógicas, seja da rede privada, seja da rede pública, nós seguimos concepções pedagógicas. Cada escola, vamos dizer nas escolas particulares, muitas das escolas particulares, elas recebem aí, elas têm o seu modelo próprio de concepção pedagógica, mas geralmente as escolas da educação básica, da educação pública, por exemplo, aqui da região de Maringá, por exemplo, onde eu estou, nós trabalhamos com a teoria histórico-crítica, né? Que é a teoria desenvolvida por professor João Luiz Gasparim, que é uma didática a didática para uma teoria histórico-crítica, que é um professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, e nós trabalhamos aqui em sala de aula, inclusive eu tenho aqui, até no meu lado do livro, que eu tenho, o professor tem uma quantidade enorme de livro, vou apresentar aqui para vocês rapidinho, que é esse livro aqui, Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, que é o livro do professor João Luiz Gasparim, depois eu até passo para a professora Fabiane apresentar para vocês, que ele traz, pessoal,
a maneira mais fácil e mais objetiva de trabalhar um planejamento didático. Como trazer uma sala de aula, como trabalhar determinado conteúdo. E a didática, ela também aborda, além do planejamento didático do professor, enquanto essa concepção, o papel do professor como mediador. Lá antigamente nós tínhamos a ideia de que o professor era somente o detentor do saber. Somente o professor tinha conhecimento, somente o professor poderia falar na sala de aula, somente o professor poderia ser a pessoa que tinha o conhecimento, tinha a ciência. Mas hoje é diferente. O professor ele trabalha como mediador do conteúdo. Tem um papel de professor mediador. E o principal ativo na sala de aula são os nossos alunos. Então, como eu disse para vocês anteriormente, para ser um professor mediador, eu preciso compreender a individualidade dos meus alunos, a coletividade, como trabalhar isso em sala de aula, e para isso também compreender os conteúdos que estão sendo vistos ali e qual é a didática que eu devo seguir, a maneira como eu devo trabalhar, a maneira como eu devo também trazer ali na minha sala de aula. Então, é importante destacar aqui isso, que o professor, ele é um mediador do conteúdo, mediador de aprendizagem. E a didática, ela traz algumas concepções, também algumas etapas. Nós temos o planejamento, como eu disse para vocês, a teoria histórico-crítica é uma das principais teorias que nós temos aí para trabalhar enquanto planejamento e papel e expressão de uma concepção pedagógica. Temos o papel do professor como mediador e nós temos também a avaliação como parte desse processo, mas não é como fim. E para além de não ser como fim, ela também não é uma avaliação quantitativa. Nós não devemos apenas trazer a avaliação para ver se o meu aluno aprendeu ou não aprendeu. A avaliação ela não pode ser uma decoreba. O aluno somente decorar o que está ali em sala de aula, o que eu estou apresentando, somente decorar e aplicar aquilo na sala de aula, nas avaliações. Não. O aluno ele deve apreender os conteúdos e trazer aí uma avaliação qualitativa, uma avaliação onde nós tenhamos ali a qualidade e que nós podemos reconhecer também como que é a aprendizagem, o que o meu aluno aprendeu, se essa prática pedagógica que eu venho trazendo aqui, ali no meu dia a dia enquanto professor, está sendo coerente. Porque é na avaliação que nós vamos ver esse processo, se esse processo está sendo visto como um processo coercitivo, que tem coesão, que tem coerência, porque a avaliação ela vai mediar. Ela não vai, como eu disse, ela pode sim somar, ser somativa, onde eu avalio ali o que o meu aluno aprendeu ou não, mas ela também serve enquanto didática para identificar quais são as lacunas que eu preciso preencher na minha aula, quais são as lacunas que eu preciso preencher nos meus conteúdos, quais são as lacunas que os meus alunos estão apresentando em sala de aula, e quais são as lacunas que eu preciso preencher e apresentar enquanto conteúdo, certo? E, além disso, nós temos a prática reflexiva e a adaptabilidade didática. O que seria essa adaptabilidade? É adaptar a nossa didática, o meu ser professor, o meu fazer professor, de acordo com aquilo que nós temos apresentado em sala de aula. E um grande exemplo disso é a educação inclusiva. A educação inclusiva ela traz ali na nossa didática uma necessidade, uma maneira de trazer aí a nossa maneira de adaptar os conteúdos. Por isso que eu repito mais uma vez, conhecer o aluno individualmente para depois trabalhar a coletividade. Porque vai se notar que nós temos ali uma necessidade de uma adaptação, seja no conteúdo, seja numa atividade. Eu vou contar uma experiência própria, agora atuando como professor do 3º ano. Eu tenho 2 alunos que possuem um transtorno do espectro autista. Então, são 2 alunos que necessitam de adaptação em sala de aula. Nós temos a professora de apoio, mas eu, professor, sou o professor da sala de aula, professor de Jonathan. Então, eu preciso adaptar na minha aula. E hoje eu tive uma experiência maravilhosa. A professora de apoio não pôde. Olha para vocês verem que legal. Hoje, um dia da nossa aula, eu tive essa experiência para poder compartilhar com vocês. Esse aluno, ele não é alfabetizado. Ele é alfabetizado, é um aluno autista alfabetizado.
só que ele não consegue acompanhar o nível do terceiro ano. Letra cursiva, adição, subtração, temperatura, clima, tudo que nós estudamos ali, nós precisamos trabalhar essa adaptação. E a professora de apoio dele não pôde estar presente hoje, porque ela tinha uma consulta médica. Então, eu tive que tirar uma cartinha da manga ali para poder adaptar o meu planejamento escolar, o meu planejamento diário, a minha aula, o meu plano de aula. O que eu fiz? Eu trouxe esse aluno para perto de mim, para perto da minha mesa, e trouxe ali também trouxe o aluno para a minha aula. E se vocês verem que coisa mais linda, é claro que ele copiou o que estava no quadro, mas pense, por um aluno que tem dificuldade, por um aluno que não estava com mediação, copiar o que nós estávamos ali no quadro, eu achei a coisa mais linda. E ele é fascinado por pássaros, então ele sempre traz a nossa aula para o assunto de pássaros, o que eu acho muito bacana. Então, é uma adaptação que eu preciso ter. Eu preciso estar preparado para adaptar o meu planejamento, a minha didática, a minha prática docente diariamente em sala de aula. A Andrea comentou aqui que para o aluno que tem síndrome de Down, também precisa, porque ele é sim de educação inclusiva. Exatamente. Todos os alunos com deficiência e alunos com necessidades educacionais especiais, Andrea, fazem parte do público-alvo da educação inclusiva, da educação especial. E isso ali está previsto na LDBEM, está previsto na Política Nacional da Educação Inclusiva. Então, nós temos ali a garantia de que esse aluno, ele deve estar em sala de aula, ele pode estar e deve estar, tem como direito estar em sala de aula. Pode passar, professora Fabiane? E agora, sabendo que nós temos várias concepções, né, de didática, nós temos aqui algumas metodologias de ensino. Nós temos a aula expositiva, que é mais conhecida como uma pedagogia tradicional, que vem lá de trás, bem antiga, onde somente o professor era o detentor do saber, e o professor apenas fazia uma exposição da sua aula. O professor apenas mandava o aluno copiar, passava o conteúdo, o aluno não podia sequer dar uma opinião, sequer participar da aula. Ou seja, era um decoreba. Somente o professor aplicava a aula, ele estava ali na frente, como sempre tem um autor que ele utiliza uma expressão que o professor estava sempre num palanque acima do seu aluno. Então é interessante trazer essa questão da aula expositiva. Ela pode ser utilizada hoje? Pode, mas é pouco utilizada, desde que vocês adaptem à realidade que nós temos hoje em dia. Hoje em sala de aula. Será que uma aula expositiva, numa tradicional, onde somente eu estou ali falando, é bacana? O meu aluno vai compreender? A minha didática está sendo coerente nessa questão? Então, é importante trazer isso aí também enquanto ideia, enquanto planejamento pedagógico. Além disso, nós temos ali também a aprendizagem baseada em projetos. Os projetos, pessoal, aqui em Maringá, por exemplo, nós temos muitos projetos, né? E que vem trabalhando na minha didática, na concepção do professor. Então, ela também vem sendo vista como uma maneira legal, bacana de se trabalhar. Por exemplo, um projeto que nós temos aqui em Maringá é que não se trabalha mais diretamente com o nome ensino religioso, que é aquela disciplina onde a gente aprendia antigamente sobre as religiões e tudo mais. Aqui em Maringá nós temos um projeto chamado Construindo Valores, onde nós não trazemos ali aquela ideia do ensino religioso como algo religioso, que não é isso. Não é somente trabalhar uma religião, uma questão específica ou uma crença específica. Nós temos que trabalhar todos, porque na sala de aula eu vou ter o aluno que é cristão, o aluno que é do candomblé, o aluno que é da Umbanda, o aluno que é da igreja evangélica, o aluno que é católico e tudo mais. Então, eu preciso saber desses projetos. E é interessante saber que esses projetos, eles também têm uma questão muito importante. Eles agregam muito na minha sala de aula, porque eles vêm como uma maneira de agregar, de somar com o que eu venho trabalhando em sala de aula. Temos a sala de aula invertida. Eu gosto muito de trabalhar em sala de aula invertida, onde o aluno ele é
ele é o principal agente ali na nossa aula. Temos o que nós estamos tendo aqui agora, que é um ensino híbrido. Desculpe, agora o nosso ensino não híbrido. O ensino híbrido é aquela presencialidade, onde você tem 50% presencial, 50% online. E nós temos as metodologias ativas, que é o que nós estamos tendo aqui, uma aula por meio da tecnologia. Vejam bem, eu vi alunos de vários polos aqui que a professora Fabiane veio apresentando no chat, e olha só como que a tecnologia ela vem trazendo uma maneira mais fácil de termos contato com a educação. Nós estamos aqui, como a professora Fabiane passou aqui no chat privado, com 70, deixa eu confirmar aqui, 78 alunos conectados. Eu estou aqui na minha casa e tem 78 alunos conectados assistindo a minha aula. Então, veja que bacana como que é a gamificação, o estudo de caso, a aprendizagem por pares, em grupos, ela faz algo importante no decorrer do professor. E temos a BNCC também e metodologias por competências. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador para a educação, para a prática pedagógica e para a prática docente também. Professora Fabiane, volta só naquele comentário anterior, só para eu poder Isso, da Ângela. Estou trabalhando no estágio como professora de apoio. Tenho 2 alunos com autismo e estou muito satisfeita com o resultado. Eles estão cada dia interagindo com os outros alunos. E aí, Ângela, é que nós podemos trazer a BNCC e até a LDBEM, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde ela traz a educação especial como uma metodologia de ensino. Ela traz a educação especial como uma metodologia de ensino, isso mesmo. Ela traz a educação especial como algo importante na sala de aula. O aluno ele tem direito de estar em sala de aula. Então, a educação especial, ela não é metodologia de ensino, é uma modalidade de ensino, confundi a palavra. Então, ela traz a BNCC, traz aí a educação especial como uma modalidade de ensino. A LDBEM também traz isso como uma modalidade de ensino. E é por meio da didática do professor que nós vamos ver aí a evolução desse aluno. Como você mesmo disse, ele está cada dia mais evoluindo e fazendo essa questão também de se tornar pertencente. Eu gosto muito da educação especial, a professora Fabiane sabe que eu sou apaixonado pela educação especial, pela diversidade. As minhas pesquisas elas são todas voltadas para a diversidade, então eu gosto daquilo que é diferente, eu gosto de lutar por aquilo que é diferente, por aquilo que a sociedade traz como oprimido, como já dizia Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido. Nós temos ali muitas opressões, então por que eu vou oprimir mais ainda o meu aluno se ele já tem essa questão? Então, por isso que a educação especial ela vem sendo importante, e o seu trabalho, Ângela, Ângela, né? O seu trabalho, isso, Ângela. Seu trabalho, Ângela, é muito importante. Seu trabalho, você como professora de apoio, está ali do lado do seu aluno, é legal, é bacana, é importante para que ele seja ali, para que ele evolua na maneira dele, no nível dele, no ritmo dele, e apresente ali aquilo que espera-se enquanto um aluno autista numa determinada turma, que eu não sei qual que é a sua turma que você mencionou aqui, mas até onde eu posso chegar com esse aluno. Muito obrigado, EAD de Venceslau Brás, falando que a minha aula é muito boa, e isso faz toda a diferença. Agradeço o comentário. Pode passar, professora Fabiane. E olha só que bacana. Nós temos muitos desafios, pessoal. Enquanto professor, nós encontramos mais desafios do que facilidade. Todos os dias nós temos desafios. Nós temos turmas heterogêneas, e aqui eu trago mais uma vez aquilo que eu disse para vocês. Entender a individualidade, para depois a coletividade, certo? Então, se eu conhecer o meu aluno, se eu conhecer a minha turma, eu vou estar conhecendo aquilo que eu posso trabalhar em sala de aula, mas é importante entender que as turmas elas não são homogêneas, não são iguais, são heterogêneas. Então, não adianta ser um professor que tem ali o seu caderninho de 50 anos dando aula, que isso não vai ter evolução. Eu preciso ser um professor que evolua junto com a sociedade. Assim como a sociedade evolui, eu vou evoluindo enquanto professor.
Então, eu não posso ter aquele planejamento de 2000, nós estamos em 2025. O planejamento de 2024 já foi. Ele não funciona mais. Ele pode funcionar de maneira adaptável. Mas igual o que eu trabalhei com a minha turma do ano passado, não. Até porque eu trabalhei com uma turma de quinto ano e agora eu estou uma turma de terceiro ano. Então, tem como trabalhar essa questão. Deixa eu ver aqui a dúvida da Andréia, para a gente dar sequência. Eu tinha perguntado sobre o síndrome de Down, porque eu sou professora de apoio de um também. Estou muito contente com algumas evoluções dele, só que fora o síndrome de Down, ele ainda é aí. Deficiência intelectual. Exatamente. Para além das deficiências, nós temos as dificuldades de aprendizagem também. Então, essa é a importância, Andréia, do professor de apoio. Porque por meio do professor de apoio, por mais que o professor responsável seja o professor regente, o professor de apoio ele tem um papel muito importante na sala de aula. Então, eu acho a atuação do professor de apoio, já trabalhei como professor de apoio, gosto bastante, então eu vejo que o professor de apoio ele é um profissional exemplar e assim, a necessidade de se ter professor de apoio é muito bacana, é muito importante. E temos poucos, infelizmente, porque o desafio de ser professor de apoio é muito grande. Você, como professor de apoio, pode observar que os desafios da sua prática docente, que é o que nós estamos vendo aqui agora, é muito mais do que a facilidade. Nós temos desafios diários, desafios. Todas as coisas estão ali como uma maneira de desafio nessas turmas heterogêneas. Um outro desafio é o tempo pedagógico. O tempo pedagógico é algo que me deixa louco, pessoal, porque nós temos pouco tempo para muita coisa. Essa é a realidade. Temos pouco tempo para muita coisa. Nós temos que ensinar na educação básica língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. Mais o conteúdo que eu trouxe ali de ensino religioso ou outra disciplina específica que nós temos ali. Então, pensa, ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia em 5 dias da semana é pouco tempo. Ensinar língua portuguesa e matemática em apenas 2, 3 ou 4 aulas na semana é pouco. Imagina alfabetizar um aluno tendo que trabalhar essas 5 disciplinas básicas. Então, o tempo pedagógico ele é muito curto. É pouco tempo para muito conteúdo. E também temos o planejamento coletivo. Como eu disse para vocês bem no começo da nossa aula. Cada professor tem o seu jeito de trabalhar. Cada professor tem a sua maneira de apresentar as suas concepções pedagógicas e cada professor tem a sua maneira de trabalhar os planejamentos curriculares. Mas nós temos o padrão. Nós recebemos um documento, um norte do que se deve trabalhar. Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador da educação, e para além disso nós temos os planejamentos, os planejamentos políticos pedagógicos, que cada escola tem, o PPP. Então nós temos que trabalhar e entender como que se dá esse planejamento coletivo também. E atrelando ali ao que a professora Ângela apresentou, a professora Andréia trouxe aqui falando de educação especial, nós temos, infelizmente, a falta de recurso em infraestrutura. Eu vou trazer a educação especial aqui, porque para falar de infraestrutura é importante, é bacana, um ótimo exemplo. Por exemplo, poucas escolas têm acessibilidade para alunos que andam de cadeira de roda. A escola que eu trabalho, pessoal, é uma escola de 3 andares. Pensa. Tem 1, 2, 3, 4, 6 lances de escada. E apenas uma rampa que dá acesso aos pavimentos. Mas, pense bem, uma escola que deve ser ali, ter uma infraestrutura adaptativa, uma infraestrutura que atenda todos os meus alunos com 3 andares, 6 lances de escada, muita coisa. E sem contar com a falta de recurso. Vocês, enquanto professores, vão ver que muitas vezes nós temos que tirar do nosso bolso conteúdos e materiais para trabalhar ali na sala de aula, porque nós temos uma falta de recurso muito grande. Falta de recurso que eu digo, pessoal, é do básico. Papel sulfite, cartolina,
e até impressão, escola que não tem como imprimir as atividades, então são coisas assim que falta de recursos pedagógicos e infraestrutura é muito grande também na nossa questão enquanto prática pedagógica. E temos ali a resistência à mudança. A resistência à mudança, ela nada mais é do que a resistência do professor na sua sala de aula. Tem professor que não resiste, que não tem a resistência ao novo. Ele tem resistência ao novo, ele tem resistência a tudo que é novo. Mas nós temos vários professores que adoram o novo. Eu, professor Jonathan, tudo que eu posso trabalhar de novo na minha sala de aula, eu trabalho. Tudo que eu posso trazer de novo na minha aula, eu trago. Porque a questão de trabalhar com algo antigo, algo obsoleto, não é tão prática pedagógica, não é uma questão legal. E nós também temos ali para trabalhar uma didática e ter enquanto desafio a formação continuada como resposta. Não é somente o curso de pedagogia como formação inicial que vocês têm ali. Vocês devem ter uma formação continuada, seja num curso de aperfeiçoamento, seja numa especialização, seja no mestrado, seja no doutorado, seja ali num curso específico sobre o autismo ou algo do tipo. Então, é interessante trazer essa ideia também de entender que a formação continuada, ela não é algo que se deve deixar de lado, é algo que deve ser trazido ali na formação do professor. Pode passar, professora Fabiane, por favor. Nós temos ali também, é importante destacar aqui que a professora Fabiane já liberou a lista de presença, pessoal. Não deixem de preencher, tá? A didática e a avaliação, vista como o ENAD e o PND. A didática, ela vem aí sendo, como eu posso dizer para vocês, transmitida de maneira transversal, desde a educação infantil até o ensino fundamental, até o ensino superior. Em todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades de ensino, vocês vão ter ali que ver a didática. De que ter uma didática, ter uma prática pedagógica, ter uma prática reflexiva. E a maneira como nós vamos analisar essa sua prática é por meio do ENAD e por meio do PND também. O que esses itens, o que essas avaliações trazem aí para a gente? Eles apresentam itens que avaliam o domínio didático-metodológico, né? A compreensão crítica do papel do professor. Então, são itens que vão me fazer entender como, de maneira crítica, como eu devo ser professor. Como que deve ser a minha prática docente, como que deve ser a minha atuação na sala de aula. Essas provas também, elas trazem para a gente situações, problemas envolvendo planejamento, avaliação e estratégias de ensino, bem como comandos frequentes de interpretar, justificar, resolver, planejar e analisar. Então, é importante trazer aqui a leitura. Além disso que eu estou expondo aqui para vocês enquanto aula, vocês têm o livro didático, vocês têm os materiais de apoio, então é importante ler o que essas avaliações vão apresentar ali como os comandos frequentes. Interpretar, justificar, resolver e planejar. Daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica para vocês entenderem mais ou menos como funciona essas questões, esses comandos das provas do ENAD e do PND. E, além disso tudo também, pessoal, essa avaliação ela vai estar analisando aquilo que você já viu. Como eu disse, não é uma avaliação que vai apresentar algo novo. Vocês estão sendo preparados para o ENAD, temos aí várias aulas, várias palestras que a professora Fabiana disponibiliza para vocês. Então, é interessante trazer que vocês estão preparados, não tenham medo. Vocês são capazes, vocês estão sendo preparados e vocês estão tendo conteúdos e metodologias ali, práticas e também teóricas e práticas para poder ter um sucesso nessas avaliações. Pode passar, professora Fabiane? E agora nós vamos ter os estudos das questões. Eu, professor Jonathan, elaborei 2 questões aqui no padrão ENAD.
Professora Fabiane, você quer mencionar alguma coisa antes do estudo das questões ou eu posso dar sequência? Professora, eu nem quis te interromper, porque estava maravilhosa a aula. Está maravilhosa a aula, tá? Só falando então, né? Tá liberada a lista. Agora a gente vai estar fazendo então essa análise de duas questões que o professor Jonathan está trazendo para vocês. Estou muito feliz pela quantidade de alunos conectados, tá? Sobre a lista de presença, quem é da disciplina de tópicos, assina de tópicos, quem é de conhecimentos gerais, assina dela. Se não é de nenhuma, mas caiu aqui, está participando, porque isso é muito importante para a formação de vocês, assina ela nenhuma ou a uma ou outra, tá bom? Aí a gente vai conversando, tá? Professor, agora eu vou te deixar para fazer isso. Aí eu vou respondendo o pessoal aqui no chat, tá? E eu volto só no finalzinho. Combinado, professor Fabiano. Muito obrigado. Então, vamos lá para a primeira questão. Questão número 1. Nos últimos anos, as discussões sobre inovação pedagógica têm enfatizado metodologias ativas de aprendizagem, como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e o ensino híbrido. Essas propostas, elas buscam superar a centralidade do professor como transmissor de conteúdos, favorecendo a participação ativa dos estudantes, a colaboração entre pares e o desenvolvimento de autonomia. No entanto, a incorporação dessas práticas requer que o professor saiba articular os objetivos de ensino, recursos disponíveis e as características dos alunos de modo a não transformar a inovação em mera mudança superficial de técnicas. Considerando o papel da didática frente às práticas inovadoras, assinale a alternativa correta. Antes de passar para as alternativas, professora Fabiana, eu gostaria de apresentar aqui para os alunos como que é esse modelo de questão. Vejam que eu tenho um enunciado contextualizado, falando sobre o tema da questão, que nada mais é do que a didática. Eu trago um comando e agora eu vou trazer as alternativas. Pode passar, professora Fabiane. Alternativa letra A. A adoção de metodologias ativas dispensa a necessidade de planejamento didático, uma vez que a aprendizagem passa a ser conduzida pelos próprios estudantes. O uso de recursos tecnológicos garante por si só a inovação pedagógica, independentemente da intencionalidade didática do professor. A didática permanece essencial, pois orienta o professor a integrar práticas inovadoras ao currículo, assegurando a coerência entre os objetivos, conteúdos e avaliação. A implementação de práticas inovadoras significa abandonar totalmente os métodos tradicionais, já que não é possível conciliá-los, letra D. E a letra E, nós temos ali a inovação da prática é eficaz. Somente em contextos de infraestrutura, de alta infraestrutura tecnológica, sendo inviável em realidades com recursos limitados. Geralmente, pessoal, as provas, elas vêm ali com essas 5 alternativas. Nós vamos dar um tempinho aqui para vocês analisarem. Qual que é a alternativa? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Lembrando que nós temos o comando e aquilo que nós vimos já aqui nessa aula. Nós já temos a participação da Maiara, que diz que é a letra C. Quem mais aí acha que é a letra C? Camila também, letra C. A Neuza, letra C. Ângela, letra C. Fabiana, letra C. Acho que os alunos estão aí prestando bastante atenção, né, professora Fabiane, na nossa aula. Pode passar para o próximo slide? Aqui eu trago a resposta correta. A didática, ela permanece como essencial. Por mais que nós tenhamos ali várias evoluções no cotidiano escolar, nós tenhamos várias mudanças no dia a dia, no contexto escolar, no contexto contemporâneo. Gostei do comentário do Henrique, a C não fere em nada. E é exatamente isso que eu ia comentar agora. Porque ele traz como a didática permanecente como essencial, pois ela orienta o professor. Olha só o que nós vimos lá no começo da nossa aula. A didática orienta o professor a integrar práticas inovadoras ao currículo, assegurando a coerência entre os objetivos, os conteúdos e a avaliação. Veja que bacana, como tudo isso que vem apresentando na letra C, ela já vem trazendo ali tudo que nós vimos na nossa aula. Então,
Parabéns a todos. Se continuar nesse modelo, professora Fabiane, a nota do ENAD vai ser muito boa. Pode passar para a questão número 2. A questão número 2, veja que ela traz um enunciado mais sucinto, mas é um enunciado muito importante também para que vocês vejam os comandos. Então, leia junto comigo. A didática, enquanto campo de estudo e prática, lembra uma ciência, ela estuda e tem campo de estudo e tem prática também, ela orienta a ação docente ao processo de ensino e aprendizagem, relacionando objetivos, conteúdos e métodos de avaliação. Nesse contexto, o papel do professor vai além da transmissão de informações. Ele atua como mediador, organizador das condições de aprendizagem e sujeito reflexivo, capaz de adaptar suas estratégias conforme a realidade sociocultural dos estudantes. Considerando a função do professor no âmbito da didática, assinale a alternativa correta. Aqui nós já estamos falando do contexto do papel do professor. Pode passar para as alternativas, por favor? Letra A. O professor deve restringir-se ao domínio do conteúdo, visto que a organização metodológica não integra sua responsabilidade didática. Letra B. O papel central do professor na didática consiste em substituir os estudantes na construção do conhecimento, garantindo que aprendam de maneira uniforme, individual. O professor deve priorizar exclusivamente a aplicação de métodos tradicionais, uma vez que esses já asseguram o desenvolvimento integral dos estudantes. A função docente na didática se limita no uso das novas tecnologias, dos recursos tecnológicos inovadores, pois esses determinam a qualidade de ensino. Ou letra E. A prática didática do professor envolve planejar, executar e avaliar o processo de ensino, articulando conteúdos, estratégias e contextos de aprendizagem. Qual alternativa vocês assinalariam como correta? Vamos ver aí, professora Fabiana, como que vai ser. Não, professora Fabiana, eu tô achando assim que nós trouxemos questões muito fáceis, hein? Ou, na verdade, são alunos que estão prestando atenção, porque está sendo um sucesso essas respostas. Pode passar para o próximo slide, por favor. A resposta correta é a letra E. A prática didática do professor envolve planejar, executar e avaliar. Lembra os 3 momentos, os 3 eixos da didática? Planejar, executar e avaliar o processo de ensino, articulando conteúdos, estratégias e contextos de aprendizagem. Professora Fabiane, antes de finalizar essa questão, você pode voltar lá no enunciado da questão para mim, por favor? No anterior. Isso. Olha só. Como que eu vejo que essa questão ela vem trazendo aí entender como o professor deve trabalhar esses 3 eixos? Somos alunos focados. Gostei, Joyce. Gostei da sua resposta. Alunos focados e alunos dedicados. Então, essa é a importância de ter aí esse foco de aprendizagem aqui também. A didática, como nós vimos anteriormente, ela é uma ciência. Então, é importante que vocês entendam isso, que ela estuda o campo de estudo e prática do professor. E também traz esse processo de ensino e aprendizagem. Então, por isso que é importante entender que o processo de ensino e aprendizagem ele é visto como essencial na sala de aula, essencial na prática pedagógica. E o professor ele deve se organizar como um mediador, organizar as suas condições de aprendizagem, ser um sujeito reflexivo, capaz de adaptar suas estratégias conforme a realidade sociocultural dos estudantes. E aqui eu bato na tecla mais uma vez. Conhecer a individualidade para depois se entender a coletividade. Pode voltar ao slide da resposta correta, por favor? E por isso que a nossa resposta é a letra E. A prática didática do professor envolve planejar, executar e avaliar o processo de ensino, articulando conteúdos, estratégias e contextos de aprendizagem. Parabéns para os alunos, professora Fabiane. Vai ser sucesso essa avaliação, porque nas 2 questões que nós apresentamos aqui, nós tivemos aí um nível de acerto muito grande. Então, sinal que o trabalho está sendo muito bom. Você está muda, professora Fabiane, está no mudo. Opa, que bom. A professora aqui fica muito feliz
Ai, que linda, Nair, isso mesmo. O professor também é maravilhoso. Ah, imagina, professora Fabiana, você faz parte desse processo de aprendizagem também que eu tive. Olha só, é muito bom trazer o professor Jonathan para dar essa aula para vocês. Ele vai voltar, tá? Se preparem. Ele vai voltar para a disciplina de tópicos. Não sei se vai ser no 1 ou no 2, mas o pessoal do ENAD ainda vai ter aula com ele, hein? Ah, meu Deus, olha o meu aluno aí, ó, que ele trabalha no polo. É que a nossa No do... coordenadora é fera, mas você é fera, professora Fabiana, é fera mesmo. Né, prof. Olha, nossa, só elogios, só elogios. É muito bom, porque nós estamos fazendo a diferença. No momento que eu tenho 78 alunos conectados, interessados nos conteúdos, na disciplina, está aqui conosco, presente, né? No dia 21, numa quinta-feira, 7h54 da noite, firme e fortes aqui e respondendo, interagindo, é maravilhoso. Esses são os profissionais, ó, que será sucesso lá na sala de aula. Tenho certeza, Exatamente. certeza. Pro, não vou falar muito não, deixa o senhor terminar aí. Ok, vamos finalizar então. Então, nós fazemos como reflexão final que a didática é o coração da ação docente. Sem ela, temos apenas a transmissão de conteúdo. Com ela, temos formação integral e emancipadora. É por meio da didática que nós temos a emancipação do conteúdo pessoal. E acredito que seja isso, professora Fabiana. Eu finalizo aqui a minha fala e deixo como uma pergunta disparadora para o fechamento da nossa aula. Que tipo de metodologia dialoga com seus valores pedagógicos e com as realidades dos seus alunos? Como você pretende atuar com criatividade e criticidade? Além da criatividade, nós temos que ser críticos também, críticos e reflexivos. Então, é bacana trazer isso aí. Então, professora Fabiana, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite. Estou Imagina. ansioso para as nossas próximas aulas e tenho certeza que essa turma será sucesso no ENAD e nas disciplinas também. Ai, professor, fico muito feliz por ter aceitado esse convite, por estar também voltando, né, mais para frente, uma parceria aí de anos de casa. E vocês, alunos, se sintam pertencente ao curso de pedagogia. O que precisar, eu estou à disposição, a tutoria está à disposição, tá? É igual o nosso aluno aqui, ó, de Venceslau. Ele sabe, ele liga lá, quando ele me encontra na sala, a gente conversa, porque pode ser que eu não esteja na sala, esteja em alguma reunião, mas ó, parabéns, professor, muito obrigado. Vocês que estão aí, é o Alex. Vocês que estão aí presente, obrigado. Tenha uma boa noite, tá bom? Eu vou desconectar aqui, mas eu e o professor vai ficar mais um pouquinho aqui no off, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima aula conosco. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Começou a ser.